Dando continuidade às síndromes espirituais, às síndromes dos distúrbios espirituais, hoje falaremos sobre a síndrome da mediunidade reprimida. Você já ouviu falar? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo porque as pessoas estão precisando ouvir mensagens boas e positivas. Então, só lembrando aqui para vocês que os distúrbios espirituais, como eu já falei em outros vídeos, já é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um fator de problema de saúde mesmo do ser humano, né? Então, lá, o CID-F 44.3 fala assim sobre o processo desses distúrbios espirituais, tá bom? Hoje falaremos de uma coisa que chamamos de síndrome da mediunidade reprimida. Muitas pessoas chamam desse jeito. Eu não gosto muito de falar dessa questão da síndrome da mediunidade reprimida, porque algumas pessoas levam para uma conotação religiosa, né? Então, não tem nada a ver com esse processo religioso, né? No Oriente, chamamos isso de siddhis, de supercapacidades, superpoderes. Em cada lugar vai chamar, né, dom, uma outra coisa do tipo. Então, na verdade, o que que leva a esse processo, né? Na verdade, muitas pessoas têm dentro da sua característica sensibilidades. Aí a gente entra num processo da física quântica, sabe? Daquela coisa, aquela teoria de muitas coisas estar acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar, sem que nós percebamos. É isso. Então temos vários dispositivos energéticos, vários dispositivos frequenciais, vários dispositivos espirituais acontecendo tudo aqui agora com a gente, só que a gente não percebe. Aqui neste momento com você, ó, tá passando a frequência do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do rádio, do micro-ondas, sem que obviamente a gente perceba. E acontece a mesma coisa com a gente, sendo que nós somos um dos maiores emissores de frequência. O meu campo vibracional, meu campo energético, meu campo frequencial, isso envolve, contamina o ambiente. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas que são mais sensíveis, porque todo mundo, entenda o seguinte, pessoal, todo mundo tem um grau, tá? A diferença é o quanto você é sensível ou não, perceptível ou não esse grau de sensibilidade. O grande problema é que se você não for uma pessoa bem esclarecida em cima desse ponto, né, que nem antigamente, lá atrás, as pessoas eram internadas em hospícios, achando que era louco, né? Eu tenho um grande amigo aí, que ele é um neurologista, que ele fala para mim, Maurício, você é o esquizofrênico mais consciente que eu conheço, né? Porque ele tinha ele tinha essa crença de não conhecer sobre esse processo mais sensitivo, energético e espiritual, e para ele tudo era assim, era quadros de esquizofrenia, loucura ou coisa do tipo. Então, o que a gente tem que entender é que, na verdade, a síndrome da mediunidade reprimida, o que acontece? Você não sabe como lidar e trabalhar com isso começa a afetar o seu dia a dia. Então, por exemplo, é muito comum eu tratar pacientes aqui que vêm com fobia social. Aí, principalmente, você fala onde que é? Geralmente em shoppings, em shows, em lugares que tem muitas pessoas. Mas não é porque, assim, ó, né? Sempre falo para as pessoas, olha só que legal. Não porque eu sou contra o shopping, né? Mas olha que interessante. O estar dentro de um shopping é um lugar fechado, né? Alguns hoje já são abertos, né? Mas a maioria dos shoppings hoje são um lugar fechado, onde não circula energia, onde fica aquele acúmulo daquele monte de energia, de formas de pensamento, energia mesmo imantada pelas pessoas que vivem lá dentro. Ali rola umas discussões, energia negativas, inveja, cobiça, aquele cara que quer te vender, mas não consegue vender e está frustrado por isso, aquele que está com inveja do outro porque está vendendo e ele não, aquele que eu queria comprar, mas não tenho dinheiro.
Olha quantas energias que tem dentro de um ambiente fechado, onde circulam muitas pessoas. E aí, quando a pessoa entra nesse lugar, uf, toma um baque, sente tontura, a perna fraqueja, parece que você está pisando em algodão, o chão parece estar meio fofo, né? Você começa a sentir fraqueza, dor de cabeça, pontadas nos olhos, uma sensibilidade energética, né? E a gente começa a se identificar com aquilo, que esse é o grande problema, eu sempre falo isso, é a identificação com algo que não lhe pertence e você acha que é seu. Então, estar do lado de pessoas, né, de formas negativas que acaba você sentindo, você chega no ambiente, né, e sente aquela angústia, aquela dor no peito, você vai falar com uma pessoa, sente isso, ou sente o medo da pessoa, tudo isso é um processo, tá? Então, a síndrome da mediunidade reprimida, na verdade, é a sua sensibilidade que não foi bem trabalhada, né? Existem, obviamente, processos para isso. Vocês sabem que desde pequeno sempre tive muito essa sensibilidade, né? Então, quando pequeno, eu saía do corpo muito fácil, e eu lembro, assim, de ficar olhando o corpo, porque a gente dormia num quartinho, eu, minha mãe e meu irmão, né? Eu lembro de sair e ver o corpo, meu corpo ali, ó, o meu corpo da minha mãe e meu irmão dormindo. Eu falava, ah, aqui tá muito chato, até achei brincar. Daí eu lembro que eu ia para um lugar, um campo bonito, cheio de crianças, ficava brincando lá e voltava. Eu lembro de tudo isso. A questão do ver coisas, ouvir coisas, de sentir coisas, de ter essa sensibilidade. E isso me acompanhou durante, vai, toda a minha infância, toda a minha adolescência, até um pouco do meu começo da fase adulta. Isso era muito ruim para mim, tanto é que eu tive insônia dos meus 5 anos até os meus 19 e 20 anos. Eu não conseguia dormir, era terrível para eu dormir. À noite eu começava a ouvir, escutar, ver um monte de coisa. Para mim era muito terrível. Eu sempre brinco, né? Que eu falava para minha mãe, ia falar para o meu irmão mais velho que eu falava com minha mãe, eles mandavam eu calar a boca e dormir, né? Então chegou um momento que eu não falava mais para ninguém, ficava quieto na minha. E óbvio que isso foi ficando de uma maneira tão descontrolada quando eu fiquei mais velho, né? Mas óbvio, quando eu fui para o Oriente, aprendi a trabalhar os meus processos energéticos, hoje é controlado totalmente. Acontece quando eu quero e da forma que eu quero, né? Então, pessoal, olha só como é interessante, né? Se eu fosse uma pessoa que fosse procurar, de repente, médico, alguma coisa, que nem esse meu amigo fala, né? Um esquizofrênico, né? Ficar falando sozinho, ver coisas, ouvir coisas. Então, eu entendo que dentro desse processo, muitas pessoas que vão hoje em dia para remédios psiquiátricos ou entram em processos mentais ou emocionais muito fortes, na verdade, tem esse lado sensitivo, tem esse lado mais aflorado, só que não foi trabalhado, não foi o quê? Educado. E aí isso acaba te perturbando, né? Porque assim, na verdade, se você não tem um esclarecimento, se você não tem um direcionamento, você começa a se identificar com tudo aquilo e você acha que é você acha que é seu, e aí você começa a entrar nessas perturbações. Eu estou cansado de atender pessoas aqui já, né? Cansado, entre aspas, assim, trato muitas pessoas e que tem processos de incorporação no meio da rua, tem pessoas que entram nesse processo, que nem eu falei, da fobia social, pessoas com síndrome do pânico, muitos casos tem um quê espiritual envolvido, né? Pessoas com depressão. Geralmente, depressão começa o processo energético, depois vai para o espiritual, mas também tem essa questão da sensibilidade, né? Aquela questão de vídeo que eu já falei de você sentir esse vazio, né, no peito, esse coisa de não pertencente a este mundo, tudo isso está associado a essa síndrome da mediunidade reprimida. Você pode sentir tontura, cansaço, vertigem, dores no olho, dor de cabeça, alguns processos até de convulsão, como eu já falei aqui, ah, processos de queda de cabelo, unhas fracas. Óbvio que tem todo um fator físico, tá? Eu estou falando que pode ser, que acontece, quando você perde muita energia para isso, mas não é que tudo é isso, como eu sempre falo. Tem que ser bem diagnosticado e bem tratado, né?
Tem que ser bem direcionado. Não adianta falar, eu estou com queda de cabelo, eu estou com um problema da síndrome da mediunidade reprimida. Não, não tem nada a ver. Tem que ser uma coisa bem tratada e diagnosticada, tá bom? Então, o que acaba acontecendo que, na verdade, a síndrome da mediunidade reprimida são pessoas que têm essa sensibilidade exacerbada, um pouco mais do que o comum. Lembrando, como eu falei no começo deste vídeo, todos têm, porém, tem alguns que têm isso mais aflorado e que não bem trabalhado. Falta o quê? Conhecimento. Falta o quê? Uma educação. Falta o quê? Práticas energéticas para que você possa o quê? Estabilizar e controlar isso para que não te prejudique. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos dar mais continuidade sobre os distúrbios espirituais. Se você tiver alguma dúvida, como eu sempre falo, pode escrever aqui embaixo. Se eu não conseguir escrever, se for uma resposta muito longa por escrito, eu faço um vídeo aqui explicando. Um beijo no coração de todos vocês e eu faço votos de muita luz, muita consciência, lucidez na vida de vocês. Fiquem com Deus.